Hoje eu vou falar de Viúva Negra, o novo filme do universo cinematográfico da Marvel, o primeiro da fase 4 e o tão aguardado filme solo da primeira heroína a se juntar aos Vingadores. Na história do filme a gente acompanha a Natasha Romanoff tendo que resolver várias pendências do seu traumático passado familiar enquanto ela é perseguida pela mesma organização que treinou ela para se tornar a Viúva Negra. Eu acho que praticamente todo fã da Marvel concorda que a Viúva Negra devia ter tido o filme solo dela, há bastante tempo, até mesmo antes que a Capitã Marvel. Mas no final das contas eu acho que lançar esse filme agora, depois do que já aconteceu com ela em Vingadores Ultimato, acabou beneficiando bastante o filme. Porque ele acaba tendo um sentimento de nostalgia e de despedida que acabou favorecendo bastante a história. Tem uma coisa que eu penso em todos os filmes de heróis da Marvel solo, depois de Vingadores, que é do porquê eles não pedirem ajuda, Porque, pensando numa forma lógica, depois que eles já se conhecem e que tem todo esse monte de herói poderoso aí pra te ajudar quando você tá em perigo, não faz sentido você lutar contra as ameaças sozinho. Você pode ligar pra eles, pedir ajuda do Capitão América, do Homem de Ferro, pra ir lá lutar com você. Só que eles nunca fazem isso, eles acabam sempre lutando sozinhos. E é a primeira vez em todos esses filmes solo que eles conseguiram encontrar uma forma razoável de explicar por que isso acontece. Na linha do tempo dos acontecimentos dos filmes da Marvel, Viúva Negra está encaixado entre Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita. Então nesse momento da história, primeiro que a Natasha é fugitiva da justiça, e praticamente todos os aliados dela, que lutaram junto com ela durante a Guerra Civil, estão presos. Isso acaba fazendo também com que a história não fique tão dependente de fanservice, porque não tem outros Vingadores na história, não tem outros personagens que a gente já conhece. E o filme acaba tendo sim os seus momentos de fanservice, mas eles são muito bem dosados, e o mais forte deles, eles usam bem na cena pós-créditos, que na verdade é a maior razão dessas cenas pós-crédito existirem, Pra você enfiar ali um fanservice de qualidade. E o filme é onde a heroína não é um ser super poderoso, imortal, e para todos os efeitos ela é uma pessoa normal, que é fodona do jeito que ela é, porque ela foi treinada para ser assim, acaba deixando a história do filme muito mais interessante, porque você consegue assimilar muito melhor o perigo que ela se envolve. Então as cenas de ação dela acabam sendo mais intensas mesmo, por conta dela ser uma mulher comum, e o senso de perigo acaba ficando muito maior por conta disso. Tem uma coisa que os filmes da Marvel fazem, que eu não sou necessariamente grande fã, que é ficar enfiando um monte de piada para dar uma aliviada nas cenas de tensão, e muitas vezes essas piadas não são bem colocadas, elas acabam te tirando demais da tensão que a cena te colocou. Mas aqui em Viúva Negra, eles aprenderam a dosar isso de um jeito que faz com que as cenas sejam recompensadoras, Então você fala assim, nossa, nessa hora aqui foi bom eu dar uma risada, mas não te tira totalmente do clima do filme, como, por exemplo, muitas das piadas de Doutor Estranho fazem. Como eles não precisam perder tempo para apresentar a personagem pra gente, Porque a gente conhece a Viúva Negra aí já faz 11 anos, o roteiro usa muito bem a primeira metade do filme para mostrar pra gente a família dela. E os atores, cara, que fazem a família dela, que é a Florence Pugh, o David Harbour e a Rachel Weisz, eles estão ótimos e estão muito bem inseridos lá junto com a Scarlett Johansson, cara. Eles têm uma química incrível juntos. E o roteiro do filme acaba dedicando bastante tempo, mais do que eu imaginaria na verdade, para justamente estreitar esse relacionamento entre eles, mostrar qual é a dinâmica que esses personagens têm um com o outro, enquanto eles estão lá resolvendo coisas do passado deles, que eles têm uma história muito rica juntos, a gente acaba se envolvendo tanto com esses personagens novos do filme, como a gente já tá com a Viúva Negra. E como o texto do filme é bom e a interpretação dos atores é melhor ainda, eu não me importei em nada que essas cenas de interação entre os personagens da família da Viúva Negra fossem bem grandes e às vezes até fazendo com que as cenas de ação ficassem com um intervalo longo entre elas. Porque quando a cena de ação chega, a gente está tão envolvido com essas pessoas que elas acabam ficando ainda mais emocionantes. E no final tudo isso se junta numa mistura que era muito difícil de dar errado. E não dá, porque é uma personagem que a gente está acompanhando já faz 11 anos, novos personagens que eles conseguiram criar de um jeito muito interessante, que faz a gente se importar com eles, e uma cena de ação no final, um clímax que, olha, realmente é muito foda. Eu gostei bastante de Viúva Negra, eu acho que talvez ele seja um dos melhores filmes solos da Marvel, e é por isso que eu vou dar pra ela agora 4 estrelas. A Natasha merecia um filme solo só pra ela, e eles não decepcionaram, e eu não duvido nada que se esse filme for bem nas bilheterias, bem na medida do possível, porque a Covid ainda tá rolando, eles deem um jeito de ressuscitar o personagem dela pros próximos filmes. Eles já ressuscitaram tanta gente, o que é ressuscitar mais uma? Muito obrigado pela sua visita, se você gostou desse vídeo não deixa de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber as notificações de sempre que eu colocar novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!